É isso aí, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Vinha FM 91.9. Já estamos aqui nos estúdios da Vinha para mais um episódio do Hipercast. E nessa tarde de segunda-feira, nessa tarde abençoada, nós estamos aqui com um convidado mais que especial para te contar uma história de sucesso. Tenho certeza que você será muito inspirado para ser movido pelo Espírito nessa tarde, viu? Quero dar boa tarde a todos da mesa. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aqui da mesa. Estamos aqui mais um dia abençoado, né? No Hipercast. Hoje nós temos uma visita ilustre, um empresário jovem, né? Empreendedor nato e que vai contar a sua história de fé para edificar a sua vida aí, seu ouvinte. Fique ligado aí que logo o Paulo vai apresentar. Não é isso, Paulo? É isso aí. Boa tarde, Neto, Danilo. A todos aqui da mesa, os nossos ouvintes da Vinha FM. Estamos aqui com uma pessoa quase importada, né? Vem lá da divisa do Paraguai para estar aqui conosco. Ele que é o Daniel Moura Aguiar, casado com a Andriele, pai do Benjamin e da Alice. Está há mais de 10 anos atuando no comércio, de funcionário a dono de 5 lojas da Hiperfesta, Neto. Lá nas cidades de Dourados, Ponta Porã, Amambai, Maracaju, todas no estado, no Mato Grosso do Sul. É isso aí, hein? Muito bem. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos, né? Para mim é uma honra, né, estar aqui com vocês. Pessoas que eu admiro mesmo, tenho um carinho muito grande. É um privilégio estar contando aqui um pouco do que Deus fez, né? Porque foi Deus que escolheu, decidiu nos abençoar, né? E eu tô me sentindo muito honrado, muito Amém. feliz de estar aqui com vocês. Amém. Paulo, você esqueceu da apresentação. Qual que é, Danilo? Você ouvinte que está acompanhando no YouTube, você vai ver o Daniel. Qualquer semelhança é mera coincidência, Danilo. O Daniel, mas falei, o Paulo fala que ele é filho do Neto, mas ele não assume. Ele é sobrinho do Neto, mas parece filho, né, Danilo? É verdade. Por isso que é abençoado, por isso que é próspero, bênção. por isso que ele é fera nos negócios. Espera a conta bancária também. Mas tá perto, viu, Dani? Tá perto. Tá chegando. Esses dias uma nossa gerente do banco, né, falou que recebeu uma ligação do Sávio, né? Sávio lá de Três Lagoas, um abraço pro Sávio. Né, e falou que o Sávio falou com ela ao telefone, ela achou que era eu que tava falando, né? Falei, é porque você não falou com o Daniel ainda, né? Se ela fazer uma chamada de vídeo com o Daniel, ela vai achar que é clone. Pegar o banco dele, abrir a facial, né? Vai na hora, desbloqueia na hora. Ô, Dani, faz um pix pra nós. Ela tá devendo um dinheirinho pra nós, já faz um pix já. Muito bem, mas nós estamos aqui nessa tarde na Vinha FM para contar para você a história desse homem de sucesso, né? O Dani, que, como disse o Paulo, como disse o Danilo aqui, ele é meu sobrinho, filho da minha irmã Keila, né? Que está no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? E que trabalhou conosco como funcionário, veio do Mato Grosso do Sul. Quero que ele conte a história dele para inspirar você nessa tarde. Dani, vamos começar lá do começo. Vamos começar lá de Chapadão do Sul. Você nasceu... Qual cidade você nasceu? Eu nasci aqui em Goiânia, mas aí bebê eu já fui para Chapadão do Sul. Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Eu estava com 8 meses, mais ou menos, fui para Chapadão. E aí Sua fui família criado mudou lá. pra Chapadão, foi criado lá. Isso mesmo, meu pai tinha um trabalho lá, minha mãe, apaixonada nele, né, foi para lá com ele e a gente foi criado lá, teve a vida lá. E aí, eu quis fazer faculdade, com 17 anos, eu voltei para Goiânia, mas eu fui criado em Chapadão do Sul. Você começou a fazer faculdade lá não, né? Não, eu Você terminei... estudou, você estava fazendo um estágio, fazendo alguma coisa de engenharia civil lá num escritório de... eu fiz alguns cursos, fiz AutoCAD, aí comecei a fazer uns projetos, trabalhei com arquiteta, e aí falei, não, quero ser engenheiro civil. E aí ela tinha me falado, ó, você vai, forma e depois você volta para trabalhar comigo. Aí eu falei, beleza, então eu vou formar em algum lugar e vou voltar. E aí, como lá em Chapadão não tinha engenharia civil, né? Falei, vou pra Goiânia, onde tem parente, tem minha avó lá, vou estudar e depois eu volto pra Chapadão. Essa era a ideia que eu tinha na minha cabeça, né? De futuro pra mim. E aí, eu vi que ganhava bem, né? Fazendo AutoCAD, desenho e com a engenharia. Falei, vou fazer isso. Aí, cursei até o ensino médio lá, terminei e vim pra Goiânia fazer faculdade. Nessa época que você veio, você lembra o ano? Final de 2013. Final de 2013. Você chegou em Goiânia e foi morar com seus avós, que são os meus pais. Isso, mais ou menos, porque a minha mãe, desesperada que eu ia embora, né? E a gente é muito parceira, ela falou, não, eu vou embora antes. Vou embora com você, né? Ela tava passando um momento difícil, ela com meu pai e tal. Ela falou, não, vou embora também. E aí foi embora. Ela veio antes de mim. Eu fiquei lá morando com outros parentes lá em Chapadão ainda. Terminei o ensino médio e ela veio. Quando eu cheguei, ela já tava morando aqui.
Ah, sim. Foi uma época de separação dela com seu pai, não foi? Eles tiveram uma turbulência no casamento e eles ficaram uns meses separados e ela veio pra cá. E ela veio. Aí depois ele veio, eles reataram e aí seguiram a vida. Mas aí, quando eu cheguei aqui em Goiânia, ela já tava morando aqui já. Tá, e aí você começou a fazer cursinho aqui em Goiânia? Isso, porque eu queria... não tinha condição de pagar uma faculdade, eu queria entrar na Federal. E aí eu fiz o cursinho um tempo, só que eu também não tinha condição de pagar o cursinho, né? E aí eu tava recebendo seguro e tal, tinha um dinheiro guardado, fiz o cursinho. Aí eu cheguei a passar na primeira chamada da Federal? Da Federal, aqui é o... a PUC? Não, é o FGD. Não, era o FG. O FG, isso. E aí passei na primeira chamada e na segunda chamada eu fiquei por 2 pontos, não consegui passar. Aí eu desanimei muito, fiquei triste e tal, também não tinha mais dinheiro para fazer cursinho e tal. E aí eu falei, vou trabalhar, preciso arrumar um emprego para trabalhar. Só que eu ainda queria fazer engenharia civil. Uhum. Aí foi quando eu cheguei no senhor e falei, eu preciso de um emprego. Na verdade eu não, minha mãe, né? Uhum. Falou, o Dani precisa de um emprego para ele pagar o cursinho, mas tinha que ser meio período. Pois é, eu lembro da Cláudia contar essa história, né? Porque assim, tanto o Dani quanto a Keila, eles, eu posso dizer isso, né, no ar, que eles são mais fruto da Cláudia do que propriamente fruto meu, né? Porque quem acreditou no Dani, quem acreditou na Keila, que é minha irmã, foi a Cláudia, né? A Cláudia que abriu as portas para eles, né? E a Keila sempre teve uma vida, a Keila, minha irmã, naquele passado dela, era um passado muito turbulento, digamos assim, né? E eu não dava muito certo com a Keila nesse sentido. Então, assim, acabava que chocava um pouco, porque o meu jeito de lidar com as coisas era diferente do jeito dela, né? E aí, quando a Cláudia me procurou e falou, olha, a Keila me pediu emprego, né? A sua irmã, a Keila, me pediu emprego. Eu falei, olha, se você for tratar com ela, né? Tudo bem, você pode dar emprego para ela. Eu não quero lidar com ela, né? Rapaz, tô pensando aqui então que a Keila, você, o Sábio, os meninos tinham que pagar royalties, tudo pra Cláudia. Tudo pra Cláudia, né? Rapaz, Cláudia, tá gastando pouco, Cláudia. Mas vocês acham que paga pra quem? Você acha quem que recebe? Quem que gasta, na verdade, né, Danilo? Só o banco, né? Só passa por mim. A Cláudia tá gastando pouco, viu, Dani? Rapaz do céu. E tem uma história até engraçada, Dani, né? Pode falar. Porque assim, a minha mãe pediu um emprego pra ele e falou, não, eu tenho funcionário demais, não preciso não. Você tá doido? Meio período, nunca vi isso. Não queria o sócio dele lá. Meio período. Ele falou, não precisa não. Eu não lembro muito, assim, dessa história, porque não marcou tanto a mim, marca eles, né? Quem bate esquece, quem apanha... Quem apanha não esquece, não. Aí a tia Cláudia, né? Aí a gente foi orar, né? Eu falei, Deus, eu preciso de um emprego, porque eu não conseguia pagar mais o cursinho. E aí eu fui orar e tal, aí passou um tempo, a tia Cláudia falou, Dani, nós estamos pensando em dar uma vaga para você meio período lá. Como é que você vai fazer se você for trabalhar meio período? Eu falei, eu estudo de manhã, pego o ônibus e já vou direto pro trabalho. Ela, e o almoço? Eu falei, eu como alguma coisinha e vou pro trabalho. Aí ela, não, beleza, vou falar com seu tio. Aí eu lembro que ela foi falar com ele e falou, não precisa não e tal, não precisa de gente meio período não. Aí a tia Cláudia falou assim, não, mas Deus falou para me contratar o Dani. Deus falou comigo. Isso é verdade. Deus fala muito com a minha esposa. Minha esposa é uma mulher de Deus mesmo, que ouve a voz de Deus. Quando ela falou isso, ele falou, não, então... Se Deus falou, vamos contratar o Dani. Aí eu comecei a trabalhar meio período. Pois é. Era um negócio assim para nós como empresa, como Hiperfest, como loja em Campinas. Hoje eu entendo, né? Não fazia muito sentido. Porque naquela época, hoje tá difícil mão de obra. Você contratar um funcionário hoje tá difícil. Naquela época, mão de obra, sobrava mão de obra. Você tinha... né, uma fila de pessoas querendo trabalhar, né? E funcionários, nosso nível salarial nas lojas é um nível salarial baixo. Então, assim, é mais ou menos um salário mínimo, ou pouco mais de um salário mínimo, os funcionários, né, de cargos que você exerceu naquela época. Então, assim, para esse cargo que você exerceu, né, para esse salário, tinha inúmeros currículos, né? Então, para que você vai dar emprego para uma pessoa de meio período? Então, assim, não entrava muito na minha cabeça. Mas aí a Cláudia resolveu e abriu as portas para você. Você começou a trabalhar ali em Campinas, não foi? Isso mesmo. Aí... trabalhei ali um tempo, comecei trabalhando na Alfa, né? Aí a minha gerente no começo foi a Esther, aí passou um tempo ela... A Esther foi pro Senador Canedo, abriu a loja do Senador Canedo. 2 meses. Ela, 2 meses só? 2 meses. Que ela foi sua gerente? Isso. A Esther contou o testemunho dela aqui no Hipercast também. Eu vi o testemunho dela e, assim, eu acho engraçado, né, que eu entrei dia 11 de agosto de 2014, uma segunda-feira. E aí ela passou quase 2 meses certinho, aí ela foi pra loja dela, né? E ela contou o testemunho, e aí eu fui no dia da inauguração da loja dela lá no coquetel que teve, né? E eu fiquei muito feliz, eu falei, rapaz, esse trem é de Deus, né? Porque a Esther, da onde que Deus tirou ela, onde Deus tá colocando ela, que bênção e tal. Aí logo depois a minha gerente se tornou a Maria, né? E aí eu fui crescendo dentro da empresa, passando por um lado, por outro, aprendendo, né? E aí logo depois disso, passou um tempo, eu não sei se foi em 2014 mesmo ou começo de 2015. Aí minha mãe veio trabalhar conosco.
Eu lembro que a sua mãe trabalhava. Eu quero chamar ela para fazer um programa aqui também, né? Na oportunidade que ela vier aqui, eu quero chamar a Keila para contar a história dela aqui, porque a Keila realmente tem uma história de sucesso. Uma pessoa perseverante, uma pessoa de fé, que acredita, né? E eu lembro que ela não desistiu. Eu lembro dela trabalhar na Jantinha com a Rúbia. Ela trabalhava de cozinheiro na Jantinha com a Rúbia. Quando ela veio do Mato Grosso do Sul, de Chapadão do Sul, separada do seu pai. Isso. Começou a trabalhar na Jantinha com a Rúbia. Seu pai veio para Goiás, né? Atrás dela. E começou a trabalhar na Jantinha também. Isso. Os dois trabalhavam, né? Ele na churrasqueira, né? Assando espetinho, e a Keila na cozinha. Tratando, né? E eu lembro da Keila me pedir emprego, né? Eu não vou falar toda a história, porque eu quero entrevistá-la aqui também. Mas eu lembro dela me pedir emprego e eu achar que não ia dar certo. Foi quando eu falei com a Cláudia. Aí a Cláudia lidou com ela, né? Mas aí eu lembro de você e a sua mãe trabalhando na mesma loja. Sim. E eu lembro, Dani, que nós sempre tivemos isso, uma meta de venda, de atendimento. Sim. E você e sua mãe foram premiados, não é isso? Fomos. Com troféu, com medalha, primeiro colocado, porque venda tá na veia, no sangue de vocês. Ela ficou em primeiro e eu fiquei em segundo, né? Por coisa de 2, 3 mil. Uhum. Eu lembro até hoje, acho que ela vendeu 108 e eu vendi 105 mil. Uhum. Aí, e assim, foi muito engraçado que ela era minha mãe, mas nós era atendente na mesma loja, a gente competia, sabe? Entrava na frente, família, pegava o carrinho, você deu bobeira. Família é família, negócios à parte. Bater minha meta aí também. Até hoje é assim, né, Dani? Mas assim, foi um período muito gostoso, né? Porque a minha mãe, ela tinha uma dificuldade com o comércio, tinha algumas limitações, né? E aí, como eu tava lá, eu ajudava muito ela. Ela cresceu demais. E aí, a gente tava junto, né? E eu falava pra ela, mãe, assim, assado e tal. E aí ela foi aprendendo. Só que a minha mãe tem um diferencial. Ela é uma mulher de fé e tem paixão, né? E aí ela pegou rápido e a gente trabalhou um tempo junto, foi muito bom. Foi muito bom. Eu lembro do espírito que havia na equipe, né? Interessante que a Maria, eu quero entrevistar a Maria também, não tive a oportunidade de entrevistar a Maria, né? A Esther, que foi sua primeira gerente, nós já entrevistamos aqui no Hipercast, já contamos a história dela, uma história realmente de muita inspiração, muita fé. E eu quero entrevistar a Maria também, que foi a sua segunda gerente, né? Isso. E a Maria entrou improvável, né? Como improvável. E a Maria hoje também está, né, no Tocantins. O Dani foi para o Mato Grosso do Sul, abrir lojas, e a Maria foi para o Tocantins. A Maria tem 2 lojas em Araguaína, uma loja em Redenção no Pará, uma loja em Paraupebas no Pará, né? E eles ajudaram um cunhado dela a abrir uma loja em Balsas no Maranhão. Então, assim, tem 5 lojas no norte, né? Então, assim, que foi pessoa também que se destacou e que de fato tinha e tem um coração para o negócio e para Deus, né? Um coração para ouvir conselhos, um coração para se submeter, e o Senhor tem prosperado muito a Maria. Sim. Então você teve a oportunidade de andar com as 2 melhores. Para mim, na minha concepção, daquela época, tanto a Esther como a Maria foram os melhores. Sim, justamente. Treinado por elas. Com a Esther eu peguei pouco, né? Mas aprendi muito, né? Que a Esther era muito séria, né? Muito compromissada com as coisas, não tinha meia volta com ela, era muito séria com as coisas. E aí a Maria, também muito séria, né? Só que a Maria, ela foi quem me treinou, né? Quem me ensinou, quem me motivou, né? E vice-versa, né? Porque ela era muito envolvida com as coisas de Deus, mas por um tempo ela afastou um pouquinho e tal. E eu estava muito envolvido com as coisas de Deus. E a gente sempre se ajudando, né? Orando, colocando Deus em primeiro lugar, as nossas orações. A gente trocava muita ideia, orava junto. E assim, ela me ensinou demais, né? Acrescentou demais na minha vida. Que eu era muito novo, né? Menino de tudo, meio bobão, não entendia algumas coisas, e ela foi me moldando, me ensinando, né? Teve muita paciência comigo e me ajudou demais. Você trabalhou quanto tempo com a Maria, você lembra? Mais de ano, né? Mais de ano. Eu trabalhei com a Maria, quando eu fui pra de festa, aí logo depois a Maria foi embora. Então assim, antes da Maria ir embora... Você trabalhou praticamente o tempo todo com ela. O tempo todo com ela. E aí, eu não lembro também exatamente de cabeça. Aí eu tive que voltar porque ela foi embora, né? Pra assumir a gerência dela. Você foi assumir a posição dela. Isso mesmo. E nessa época o Neto dava moral pra você, não? Assim, já dava uma moral, mas... Pouquinho mais dava. A hora que ele viu sua venda lá, ele falou, opa, peraí, calma. Agora esse filho é meu, me dá a voz. Moreno. Calma. Eu digo assim, tem o neto da lei, né? E tem o neto da graça. Eu lembro desse da lei, viu? Menino do céu. Eu conheci, Nós sofreu. eu vivi mais perto do neto da lei do que o da graça. É verdade. Ai. Mas vocês que estão nos ouvindo aí, isso é tudo história da carochinha, viu? É nada. Não existe neto da lei, não. Sempre foi da graça. Ô, Dani, nós tem testemunha, não é pouca não. Dani, nós faz uma fila aqui, menino, dá uma volta no quarteirão. Eu lembrei do Carlos Henrique, né? O Carlos Henrique uma vez
que ligou pra mim pedindo dinheiro emprestado. Disse, meu filho, que pediu dinheiro emprestado, apaitado. Ligou Rapaz, e depois excomungado, né? Até hoje você pedir dinheiro emprestado pra ele, dá Não, problema, viu? não, tô apertado, meu filho. Você não tem noção do que eu tô apertado, meu filho. Ai, mas muito bom. Dani, nessa época que você estava trabalhando na loja ali, você falou, tocou em um lado espiritual, importante para os nossos ouvintes entenderem que a bênção de Deus, ela vem quando você tem comunhão, intimidade, quando você está no propósito do Senhor, né? Então, assim, aquele período seu de funcionário na loja foi um treinamento. Sim. Mas você estava ligado né? Você estava debaixo de uma cobertura espiritual. Sim. Como é que foi a sua vida? Você era aqui da videira? Conta para nós um pouco aí do seu pastor, seu discipulado. Manda um abraço para a turma antiga aí. Então, eu cheguei na videira e passei por todo o processo, né? Fui pro encontro, fui consolidado. Eu já era crente, né? Uhum. Meus pais eram da Assembleia, eu fui crente a vida toda, né? E aí, cheguei na videira, mas eu tive revelação da palavra, né? Eu fui crescendo mais em Deus, né? E aí, a Maria era discipuladora também, né? Então, assim, e a gente tinha uma preferência de contratar quem era crente. Uhum. Então, tinha muita gente da videira na Hiperfesta. E isso me ajudou demais, né? A crescer em Deus, a ficar firme com Deus, a acreditar no Senhor, né? E a videira também, ela nos ensina a confiar em Deus, né? Que não é a nossa fonte não é as pessoas. Deus usa as pessoas, mas a nossa fonte é o Senhor. Uhum. Então, assim, eu lembro de eu conversando com a minha mãe, que ela ficava muito ansiosa e tal. Será que eu vou ter uma loja um dia? Será que eu falei, confia no Senhor, velho. Se o Senhor quiser te dar, Ele vai te dar. Não importa se vai vir através do neto ou de outra pessoa, mas o Senhor vai te dar. Né? Então, assim, eu ter vindo para Goiânia, começado na loja, que tinha um ambiente espiritual também, né? Tinha pessoas que trabalhavam, mas honravam o Senhor também. E ter a minha vida com Deus na igreja, ser em treinamento, depois eu virei líder de célula, participei do discipulado. Então, tudo isso contribuiu para o meu crescimento, né? Tanto profissional quanto espiritual. Né? Terminava, saía da empresa, né? Pegava o ônibus, ia para a célula, participava de célula. Eu lembro de estar lá na jantinha e você chegar lá às vezes 10 horas, 11 horas, né? Entendeu? Voltando. E o pessoal esperando às vezes. Isso, eu liderei célula durante 2 anos e pouco aqui. E aí minha célula multiplicou. Quem que era o seu pastor aqui? Meu pastor era o Marcos Vinícius. E meu discipulador era o Rafael. Lembro. Isso. E aí eu andei com eles, né? A gente andou aqui no Bueno. Aí multiplicou, nós fomos lá pro Botânico, que era mais perto da casa, lá onde a gente morava. E aí eu liderei a célula multiplicou em 4. E aí fiquei liderando ainda mais um tempo. Aí minha vida começou a ficar um pouco mais difícil quando eu comecei a fazer faculdade e liderar, né? E aí eu tinha pouco tempo, era mais corrido, né? Você fez faculdade de quê? Então, quando eu entrei na Hiperfesta, é até engraçado essa história, né? Eu fazia engenharia civil, né? Eu tava no cursinho, mas eu saí e entrei na engenharia civil. Aí trabalhava o dia inteiro na loja e ia de noite fazer engenharia civil. Aí chegou um tempo que eu fui conversar com você e falei, tio, eu tô fazendo engenharia civil e tal, o que o senhor acha disso? O que o senhor tem? O que o senhor acha que eu devia fazer pro meu futuro e tal? Aí o senhor falou assim pra mim, você não pensa em ser empresário um dia? Você não pensa em ter uma loja um dia? Por que você tá fazendo essa engenharia civil aí? Você tá meio perdido na vida. Aí eu falei, não, tô perdido, por isso que eu tô aqui conversando aqui. Aí ele falou, não, então, larga esse trem aí, vai fazer uma administração, alguma coisa que é voltado pro comércio e tal. Mas é a cara dele, falar essa coisa pros outros. Na lata. Na lata. Aí eu falei, não, você tem razão, eu vou largar esse trem então. E aí, larguei a engenharia civil e aí fui fazer administração. Aí comecei a fazer administração, aí continuei fazendo administração. Olha só que interessante, né? O Dani sempre teve um coração, né? Porque assim, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Se você estivesse fazendo, continuando o curso, né, de engenharia civil, o coração dele seria propenso, né, a exercer a função, a exercer o curso. Vou seguir firme para ser um engenheiro, né? Exatamente, para ser um arquiteto, um engenheiro, para ser alguém na área, né? Sempre, todo mundo é assim. Né? Quantos funcionários nós já contratamos que a pessoa está cursando e ele fala, olha, eu vou trabalhar aqui temporário, viu? Temporário. É a hora que eu formar, eu vou exercer na minha área. Eu vou, né? Vou sair. E quando eu aconselhei o Dani, né? Eu falei, Dani, você não tem um desejo de ser um empresário um dia? Então faz a administração, que a administração você vai usar no seu negócio, né? E ele, coração pronto para ouvir o conselho e ouviu, atendeu, assentou isso no coração dele, né? E começou a administração, né? E logo Deus levantou ele como empresário, né? É interessante, né? Como pequenas decisões na nossa vida mudam o curso completamente, né?
é aquela máxima, né? 1 centímetro na hora que você vai assentar o piso. Você errar 1 centímetro no nível aqui no começo, lá na frente dá muitos metros, né? Uma decisão, como o Neto falou, que o Dani é realmente uma pessoa que busca o conselho, né? De vez em quando me manda uma mensagem, a gente conversa, fala com o Danilo, fala com o Neto, na intenção sempre de aprender, né, Dani? Porque as decisões são algo muito importante, as pessoas muitas vezes não valorizam. Toma decisões sem conselho, sem oração, sem buscar em Deus, sem fazer a coisa da forma realmente que deveria ser. E aí, lá na frente, quando o resultado vem completamente diferente do que está pensando, não sabe por quê, né? Não sabe por quê, não sabe o motivo. Fica culpando um, culpando o outro. A culpa Deus, culpa a circunstância, culpa o mercado, culpa todo mundo. O governo. É, exatamente. Agora, quando você toma uma decisão e ouve o conselho, acontece o que aconteceu com o Dani. Saiu lá de mexer com tijolo, com cimento, com trem, com peão, né? Para mexer com doce, com festa, com criança, Exatamente. com mulher, tudo que é bom. Mas na época que nós montou a ajudar, eu mexi com tijolo, cimento e... Era obra, era tudo. O Neto botou você de servente lá não ajudar, não, na obra, não, né? Botou eu pra cuidar dos peão lá. Nossa. Tirar terra e carrinho, não sei o quê. Não, eu tenho certeza que ele chegava lá ainda... Eu era gerente da Alfa e cuidava dos peão. Eu fiquei doido naquela época. Eu tenho certeza lá. que chegava lá ainda punha defeito em tudo que você fez ainda. Não, mas por que não tirou esses 500 caminhões de terra daqui ainda? Tá tudo aqui ainda, Dani. Bora, meu filho. Acelera esses peão aí. Eles estão dormindo demais. Era tudo aprendizado para ele aprender a reformar as lojas dele. Danilo, foi tudo um treinamento. Foi tudo um treinamento. Eu ainda acho foi que de ele fez propósito. isso, que você precisa desistir de construção civil. Fala assim, o quê? Destrem, sofrimento demais, vai embora. Mas você sabe, a gente tá brincando, mas assim, tudo na nossa vida é um treinamento. É um treinamento, é um aprendizado. Tudo na nossa vida é um aprendizado. Deus, às vezes, ele testa a gente, né? Coloca a gente em algumas situações, em algumas circunstâncias, né? Ou você dá a resposta certa, ou você vai espanar a rosca, ou você vai chutar o pau da barraca, ou você vai chutar o balde, né? E aqueles que permanecem firmes, que de fato dão a resposta certa. Meu patrão me colocou aqui, porque eu era tio do Daniel, mas era acima de tio, eu era patrão, né? Eu sempre levei muito a sério essa questão, entendeu? Então, assim, né? E aqueles que eu quero perto de mim, que eu exijo muito, é o que eu tenho maiores planos para eles, maiores propósitos para eles, né? Que é treiná-los para, de fato, exercer uma função, uma atividade, né? Ser empresário. Então, para os meus funcionários que estão me ouvindo aí agora, se eu estou apertando a correia pro seu lado, fica firme, viu? Porque coisa boa tá vindo pela frente, porque né? vai dar certo, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Exatamente. Errado já tá dando, né, Neto? A tia Cláudia fala isso também, né? Uma vez eu cheguei pra ela e falei, tia, mas vocês estão trocando eu de função demais. Eu não consigo nem receber seguro. Já baixa a carteira aqui, manda pra lá, já baixa a carteira ali, manda pra cá. Aí ela, não, meu filho, fica em paz. Você tá sendo treinado em todas as áreas aqui. Isso é bom pra você. Exatamente. Você tá passando por tudo e tal. Então, assim, todas as funções que tem na Hiperfesta, né, no caso, que tinha na minha época, eu passei. E tive minha carteira assinada, e trabalhei. E aí, um tempo colocou eu no atendimento das vendas, eu achava bom que eu recebia uma comissãozinha ali. Aí tiraram, eu falei, não, você vai ser caixa agora. Aí eu já não gostei muito. Ah, você vai ser gerente de estoque agora. Mas eu sempre ia, né? E aí, ela falou isso pra mim, não, tenha paciência. Você tá aprendendo o que os outros não vão aprender. Exatamente. E quando a gente precisar de alguém, você vai estar pronto. Né? Exatamente. E é justamente isso que o senhor falou, né? Foi um aprendizado para mim. Eu cresci em todas as áreas que eu fui exposto, eu fui crescendo, né? Graças a Deus. É isso aí, muito bem. Danilo, nós temos sorteio hoje, Danilo? Hoje temos sim. Tem um copo Stanley, não tem, Cláudia? Se não tiver, nós vamos ter. Se não tiver... Se não tiver copo Stanley, Danilo, vamos fazer um sorteio de 2 vouchers nas lojas do Mato Grosso do Sul, né, Danilo? Fala, Deus. Quem vai pagar a conta hoje são as lojas de Dourados, Amambai, Maracaju, Ponta Porã. É verdade, 2 vouchers de R$200. 2 vouchers de R$200. Nós só não vamos fazer isso com o Dani, porque os nossos ouvintes, a maioria são daqui, né? Isso. Mas você que está nos ouvindo aí, né? Fica ligado. Seja de onde participa, for, né? seja de onde for. Seja qual for a cidade onde você está. Se tem uma hiperfesta na sua cidade, você pode retirar o voucher de R$200, não é isso, Danilo? R$200. Isso mesmo, R$200, qualquer hiperfesta. R$200 em compras, né, Danilo? Não vai tirar em dinheiro, não. Você vai tirar em compras, viu? Qualquer loja de hiperfesta do Brasil. E para você participar, você seguir @hipercast, vai ter 2 perguntinhas lá, você responde seu nome, telefone e você vai estar concorrendo a 2 vouchers de R$200 em compras na Hiperfesta. Muito bem, é isso aí. Nós vamos agora para um rápido intervalo e 1 minutinho nós estaremos de volta continuando contando a história desse homem de sucesso, o Daniel Moura Aguiar, que é empresário, né? Tem 5 lojas de hiperfesta no Mato Grosso do Sul, propriamente mais ali na divisa com o Paraguai, naquela região de fronteira ali, né? E saiu daqui de empregado, de funcionário, né? De morar de favor
para um homem de sucesso hoje? Já já a gente volta para terminar de contar essa história para você, que é uma história de sucesso e inspiradora. É isso aí, já estamos de volta. Segundo bloco do episódio mais famoso hoje do Hipercast, né, Paulo? É isso aí. Nós estamos aqui, né, Danilo, entrevistando o sósia do Neto. É verdade. Né, que tá aqui uma conversa muito interessante. Já lembramos do Neto da Lei, já lembramos do Neto da Graça. Né, já teve aqui vários imprevistos aqui no programa, mas é normal, acontece em todos os programas ao vivo, né, Dani? E é isso aí, vamos seguir com a história do Dani, que é uma história de muita fé, muito enriquecedora, né? Vamos pular lá para quando ele foi para Dourados, como é que foi? Não, na verdade, assim, ainda tem mais um episódio ainda, precisa contar mais um fato da história do Dani ainda, né? Porque quando a mãe do Dani foi a primeira a ir para o Mato Grosso do Sul, né? A Keila e o Jefferson, o Eliéder, né? Eles foram os primeiros a chegarem em mim. A mãe do Dani sempre foi muito agoniada, a Keila, né? Quero uma loja, quero montar. Né? E eu lembro que 2014 ou começo de 2015, acho que foi mais ou menos começo de 2015, eu fiz uma reunião um dia, lá em Campinas, chamei 10 funcionários. Eu anotei na minha agenda o nome dos 10. Falei, vocês querem ser dono de loja? Aí subiu e aquele era uma delas, né? Isso. Falei, então vamos começar a orar e pensar numa cidade, né? E logo depois a Keila foi e me apresentou, né? Eu quero ir para Campo Grande. Me disse, eu quero ir para Campo Grande. Isso. E aí começou a conversar, eu, a Keila, o Eliéder e tal. E aí acabou que a gente foi, né? Eu peguei o carro aqui e fui para Campo Grande. Eu, meu pai, né? Meu saudoso pai. Foi meu pai, o Eliéder e o Jefferson. Fomos nós 4 para Campo Grande. Trouxemos de carona o Sábio. É sempre que você veio de carona, o Sábio veio de carona conosco, né? Até na viagem eu fui pro Mato Grosso do Sul olhar ponto em Campo Grande. E daí o Sávio, né, que também tem loja lá no Mato Grosso do Sul, veio com a gente nessa época. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar mais próximo do Sávio. E isso foi em 2015, mais ou menos em julho de 2015. Isso. Quando, né, a gente alugou, eu lembro que a gente chegou em Campo Grande, olhamos a cidade, eu não conhecia Campo Grande, foi a primeira vez que eu fui em Campo Grande, demos uma volta, achamos um ponto, alugamos, fomos no corretor de imóveis, né, fizemos o contrato de aluguel com ele, fomos no cartório, reconhecemos firma, voltamos no outro dia com o imóvel de Campo Grande alugado. Né, cheguei em Goiânia, organizei com a Keila, com o pessoal dela, né, e aí logo depois eles foram para montar a loja, né, que inaugurou mais ou menos em outubro, acho que eles inauguraram mais ou menos em outubro de 2015, a loja deles ali no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Foi a primeira loja. Nessa época, o Dani ficou sem casa, porque você morava com seus pais aqui. Isso mesmo. Você foi morar com meu pai, mas a minha mãe. Nessa época, você morou com eles. Isso. Na verdade, eu fui morar com eles... Lá no Parque Trindade. Algumas semanas. Logo que você combinou com meu pai, com seu avô? Porque assim, eu chegava muito tarde. Eu sempre cheguei muito tarde. E meu avô é sistemático, né? E aí, o bairro da minha avó é um pouco perigoso também. Uhum. Aí eu falei, não, eu vou arrumar um lugar pra mim morar, né? E arrumei um cantinho ali, perto do Monte Sinai. Arrumei ali, quase na frente ali. Na Rua do Zé Ziuna, do Parque Ateneu. Ali no fundo ali de uma casa ali, tinha umas kitnetzinhas. E eu fui morar lá sozinho. Foi a primeira vez que eu comecei a morar sozinho. Mas você morou pouco tempo lá também? Deu, acho que uns 8 meses mais ou menos. Depois você foi morar lá em casa? Isso, aí depois eu fui morar lá. Aí não deu conta de pagar o aluguel do barracão? Tava passando fome. Não sabia ferver uma água, queimava água, Danilo. Ele ia ferver uma água, queimava água. Não, era complicado. Você pagava 30 dias de aluguel, só que ia lá só 2 dias no barco. Mais ou menos assim mesmo. Ele pagava 30 dias de aluguel, dormia 3 horas por noite. E somava, não dava... Mais ou menos isso. Mas o Dani parava pouco em casa, porque de fato a vida da igreja videira, é muito dinâmico, né? Então, você trabalha durante o dia todo, à noite é célula, é discipulado, né? É um curso, é um encontro. Então, assim, realmente você fica pouco em casa. E aí eu lembro que o Dani foi morar lá em casa.
Moço, Dani do céu, vocês estão aguentando ele nem na empresa, você foi morar na casa dele ainda, moço. Justamente. Rapaz, você foi provado mesmo, viu? Eu não lembro se foi a tia Cláudia ou o senhor, eu não lembro quem que teve essa ideia, mas me convidou Deve ter sido a Cláudia, porque eu não ia ter uma ideia dessa. eu penso que foi ela também, sabe? A certeza que Moço, foi. o Dani foi provado e aprovado. Rapaz, agora eu sou mais fã seu ainda. Quando me chamou pra morar lá, eu fiquei muito feliz, porque eu pagava o aluguel, mas realmente eu não estava conseguindo pagar o aluguel. Aí eu tinha uma bolsa na faculdade, era 70% da bolsa. Aí eu pagava um pouco da faculdade. Aí tinha as coisas da célula. Aí tinha a vida da igreja. Não sobrava dinheiro pra nada. Não sobrava, não. Nada, não tinha Sobrava, nada. não. Não sobrava nem um centavo, não. É. A minha tia Rúbia, mandar um abraço pra ela também, ela fazia o preço de custo do espetinho pra mim. E às vezes eu não conseguia pagar o preço de custo do espetinho. Tinha que dar o espetinho. Tinha que dar o espetinho. A Rubia que tem uma jantinha, né? Tinha uma jantinha no Parque Ateneu que sustentou o Dani uma boa época aí, bom tempo aí, né? Mas aí o Dani foi morar dentro da minha casa, eu não lembro quantos meses você morou lá. Eu também não lembro, assim, de cabeça. Vamos falar uns 6 meses? Por aí. Não foi muito tempo. Não mas foi muito, eu lembro que não foi muito mesmo. aí- Eu lembro que a gente mobiliou o quarto, era um quarto de Isso. empregada que tinha no fundo, que Isso. servia como uma dispensa. Isso Aí mesmo. quando você foi, a gente tirou tudo lá de dentro, né? E colocou uma cama pra você lá. Isso. Né? Isso E mesmo. você Quando eu passou cheguei, a já morar... tava tudo Foi pronto. pouco tempo, eu lembro que foi pouco tempo. E um dia você chegou em mim, né? Acho que, não sei, desanimado, meio contrariado com a vida. E eu falei pra ele, meu filho, sua mãe tem loja em Campo Grande, né? Sua mãe é empresária. Né? E a sua mãe, nessa época, ela já tinha montado mais de uma loja, né? Não, ainda não. Não, quando você Não. chegou lá, você ajudou a montar a segunda, Isso, não foi? isso. Na verdade, quando a minha mãe foi, o combinado foi esse. Porque assim, minha mãe foi ela e o Eliéder. Aí o combinado foi assim, quando a sua mãe for montar a segunda, meu filho, você vai. Eu já era gerente aqui. Aí nós conversamos, você falou assim, não, quando ela for montar a segunda, você vai, que aí você expande o negócio. Você fica aqui, aprende, sua mãe empresadinha, você manda, você ajuda ela e tal. Mas eu falei isso, na verdade, Dani, assim, porque na época, a loja que aquele ia montar, Isso. ela não suportava Muitos o Dani. funcionários, Exatamente. isso. Ela não Custo, suportava. né? Já foi, ó, só pra vocês terem uma ideia, foi a Keila, o Jefferson, a Jéssica, o Eliéder, na época... O Arthur, bebê. A Isabela e o marido. Isso. Foram 6 adultos e 2 bebês, o Arthur e a Radassa. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, esses 6 adultos aqui, eles funcionaram a loja no Rapaz, começo. foi uma caravana Se o pra Dani montar essa fosse. loja. Não, se o Não. Dani fosse na época, Isso. ele seria um peso. Extra, Entendeu? né? Extra. Isso. Um salário a mais na loja. Numa loja que estaria começando naquela época, né? Isso. Então eu segurei ele, falei, Isso. fica aqui quando a sua mãe for montar a segunda, né? E você vai, porque a segunda, vai. aí o custo do Dani, né, seria compartilhado com a abertura da segunda loja, né? Isso. E Aí eu fui, quando eu fui, antes de eu ir, eu fui uns 6 meses antes de abrir a segunda. Aí eu fui, aí eu ajudei um tempo lá na Betel ainda, trabalhamos um tempo junto lá. Aí conversamos, né? O Eliéder conversou com o senhor, vamos abrir a segunda. Aí a gente foi olhar o Ponta Reubot e tal, fomos olhar. Aí montamos. Aí como a gente já tinha uma equipe maior, já estava um pouco mais estruturada, aí as coisas foi fluindo, né? Aí no mesmo ano a gente montou a segunda e montou a terceira. Foi no mesmo ano, exatamente. Foi muito próximo a montagem da segunda com a terceira. Mas, Dani, só abrindo um parênteses aqui, quando você chegou em Campo Grande, né? O Dani chegou lá, como se diz, formado aqui em Goiânia, né? justamente. Formado, sabendo tudo aqui. Né? Foi gerente, foi mestre de obra, foi gerente de estoque, foi, né, caixa, vendedor, É engraçado, né? Que eu falo assim, que eu comecei como badeco, né? Meio período. Porque assim, tinha o repositor, aí tinha o gerente de estoque, eu era... o repositor mandava em mim. Você era auxiliar do repositor. Auxiliar do repositor. Você tá vendo aquela caixa lá em cima, lá, você vai lá buscar ela pra mim, traz aqui pra mim. Eu falei, não, tá Dani, bom, eu vou lá. Só para os nossos ouvintes entenderem, quando você entrou na Hiperfest, você tinha 17 anos? 17 anos. Eu ia fazer 18, alguma coisa assim. Na faixa de 17 para 18 anos. Só para os nossos ouvintes situarem mais ou menos o que a gente está falando, né? E aí o Dani ficou em Goiânia. Quando você foi para Campo Grande, você já foi aí com 18, 19 mais ou menos? Não, 19 para 20 anos, mais ou 19 menos. para 20 isso. anos. E eu lembro que o Dani, a história que eu ouvi, né? Que o Dani chegou, foi, né, ser gerente da loja. Foi lá ajudar a loja lá, né? E aí ele foi, com a experiência que ele tinha de gerente aqui, ele foi contratar algumas pessoas. E aí chegou para ele o currículo de uma moça para ele contratar uma moça. Quando ele bateu o olho no currículo da moça, falou, opa, essa eu vou contratar. Como é que é essa história? Conta para nós aí. Então, a gente tava abrindo a segunda loja, a Reubot, né? E aí a loja de Campo Grande estava muito devagar nas redes sociais. Aí eu falei, não, nós temos que movimentar isso aqui. Aí começamos a movimentar as redes sociais. E aí essa moça, muito bonita, mandou lá no Facebook lá, vocês estão precisando de funcionário?
Aí eu respondi, Mas você tamo, deu claro. aquela- Não tava não, mas agora tá. Não, ele deu aquela fitada no Facebook Não, dela, aquela Deu uma stalkeada. analisada no currículo dela e falei, não, currículo, a né? gente tá precisando. Aí o perfil do Facebook foi o currículo, né? E aí ela falou assim, ó, tal dia eu vou levar o currículo aí. E aí eu tava... acho que nós tínhamos acabado de alugar o prédio, nós tava na montagem lá, de gôndola, alguma coisa assim. E eu sei que eu não tava na loja no dia. Aí eu falei pra minha mãe, uma moça bonita vai trazer o currículo aí. A senhora faz a entrevista, eu não vou estar aqui pra fazer, você faz e contrata. E aí eu treino, mãe. Aí você deixa comigo. Isso que eu chamo de ter a costa quente, né? Que é isso? Aí, olha o que aconteceu. Ela não foi entregar o currículo nos dias. Passou, e aí eu tava lá, já era 6:30 da tarde, já, fechando a loja e tal. E aí ela chegou, vai entregar o currículo. Eu vim entregar o currículo. Falei, oi, você não tinha entregado antes? Não tinha e tal. Falei, que bênção, traz aqui, senta aí, vamos conversar. Aí eu já fiz a entrevista com ela na hora. Aí eu falei, não, você tá contratada, mas você pode começar. Aí ela começou e essa moça aí que nós contratamos aí, eu brinco que eu contratei ela pra vida, né? Porque ela é minha esposa hoje, né? Minha esposa, mandar um beijo pra você, meu amor. É a Andriele, minha esposa. E foi assim que começou a nossa história Coitada. de amor, através da Hiperfesta. Não é bobo Coitada. nem nada, você viu? Ela não igual sabe- aqueles crentes que ora, Deus, salva essa alma pro senhor e esse corpo pra mim. Rapaz, né, rapaz, coitado da André, ele caiu no golpe, tadinha. Foi lá levar o currículo, tomou uma pregada pro resto da vida. Ficou amarrado pro resto da vida, foi contratado pro resto da vida. Mas, Dani, é importante a gente falar isso para os nossos ouvintes, porque o Dani hoje ele é um vencedor. Né? O Dani hoje é um homem de sucesso, é um homem que tem 5 lojas, abençoado, mora hoje em condomínio fechado, né? Anda de caminhonete Hilux 0 km. Não, saldo não dá para contar, não. O saldo nós vamos contar só quando a gente entrevistar o Sábio. Quando entrevistar o Sábio. Entrevistar o Sábio, nós vamos contar o saldo. Pode deixar, eu sabe, vai preparando aí, meu filho. Vai engordando a conta que não vai contar seu sal. Mas olha, o Dani hoje ele dá carro zero pra esposa. Acabou de fazer uma viagem com a esposa agora, Danilo. Foi pra Suíça, Uau. foi pra França. Que isso, né? Foi lá pra Paris, Europa, foi isso. pra Londres. Né? Eu acompanhei ele nas redes sociais aí, fez uma viagem maravilhosa. Eu tenho certeza que foi uma viagem maravilhosa com a esposa dele. Mas nem tudo que brilha é ouro. Né? O Dani passou por um perrengue, né, Dani? Então eu lembro que o Dani, ele começou a relacionar com a Adri, com a Andriele, com a Adri. E foi rápido, vocês casaram rápido, né? 6 meses. 6 meses de relacionamento, 6 você já meses. casou. 6 meses. Foi num período que eu tava... Não tinha nem vencido a experiência dela na loja ainda. Falei, vai que Vai que ela venceu. pede conta, vai que fez a experiência 6 e ela meses. pede pra sair. Foi o período que eu tava mais desviado, podemos dizer assim, né? E aí eu lembro que o senhor foi lá e falou assim, ué, você tá namorando com essa moça aí? Você tem que casar, ué. Você tá namorando com ela, você gosta dela, você tem que casar. E aí, ele falou de jeito. Falei, tá bom, ué, tem que casar, vou casar. E aí que nós casamos em janeiro. Já tinha vencido a Nem experiência? convidado pro casamento eu não fui. Não. Você perdoou Foi, isso não, já? ele casou, É. foi no susto, ele casou meio que do Foi dia pra assim, noite, foi um na negócio... verdade, Ele foi lá e falou eu não assim- ia fazer festa. A gente não tinha condição pra fazer festa. a não gente tinha. pouco Naquela dinheiro. época, falava em festa. Pouco dinheiro. Festa só vendia naquela época. É, Não só foi- vendia. Festa só na Eu não Hiperfesta. tinha. E assim, o pouco de dinheiro que eu tinha, eu tava guardando pra comprar um carro. Porque a gente ia casar... Carro velho, né, Dani? Carro Carro velho. velho. E aí, a City veio... Então, como é que é as coisas, né? O Eliéder, eu recebia menos que a Andriele na loja. Eu cheguei lá em Campo Grande recebendo R$700. Nesse tempo você trabalhava com sua mãe ainda. Sabe, trabalhando com a minha mãe, recebia R$700. A mãe dele é irmã do neto, você é da lei, menino. E aí, depois de um tempo, eu falei, ô Lio, eu preciso receber mais, eu vou casar e tal. Aí aumentou pra 1.000. Mas o salário mínimo naquela época já era mais que isso, já. Eu não recebia nem o salário mínimo, eu acho. Não sei se era mais, mas eu sei que eu recebia R$1.000. E aí, eu fui guardando pra me casar. Porque eu queria casar e queria comprar um carro. Aí a Zit veio e falou assim, o Eliéder não ia fazer um acerto comigo, porque eu não tinha carteira assinada e tal, não ia fazer um acerto meia boca, né? Que é parente e tal. Aí ela falou, não, você tem que aprender a honrar as pessoas. Você tem Falou pro Eliéder. Pro Eliéder, né? Faz um acerto decente com ele, faz um acerto decente com a esposa. E aí, ela falou, e Dani, quando vai ser a festa do seu casamento? Eu falei, não vai ter festa não, a gente vai casar e vai embora já. Ela falou, não, vamos fazer a festa. Aí ela motivou, sabe? E aí minha mãe animou também, minha mãe quase não gosta... E o sonho da minha mãe, eu fui saber isso depois, né? Era me levar até o altar, né? Era um dos sonhos dela. Porque você é o único homem, né? Ela tem, Isso. pra quem tá nos ouvindo, a Keila, que é a mãe do Dani, tem 3 filhas mulher e Isso. só o Dani de homem, né? Isso mesmo. Ó, então tem esperança, né? Posso fazer mais um filho, que às vezes vem um homem aí. É, Eu às tenho vezes 3 vem. mulheres, vou fazer um filho, vai que vem um Dani. Ué, vai fazer. Exatamente. E aí, foi uma festa muito simples, a gente só alugou o espaço, assim.
Por poucas pessoas, 30 pessoas, acho que deu. O Neto tava fora, lógico. Não, né? eu Porque lembro, Deus me livre. não, na época eu lembro que, tipo assim, não, o Dani vai casar, mas não vai ter festa e tal. Ele não tinha festa. Aí Aí quando- passou uma semana, eu acho que deu. Aí a gente fez a festa em uma semana. Quem arrumou a decoração do meu casamento foi eu e minha esposa. Eu lembro de ver as fotos no grupo da família. Falei, mas peraí, não ia ter festa? Mas por que não fez a festa e não convidou a gente, né? Você não chamou o Neto que ele tava na lei, era? Tava na lei, menino. Ele ia brigar. Perdeu a benção, eu ia dar um presentão pra ele, viu? Não, Dá agora, dá você um presente ainda, retroativo deu um aí. presente bom ainda pra gente. Mas aí, só pra vocês entenderem, pros ouvintes entenderem como que foi o desenrolar da história. O Dani casa com a Adri, Isso. né? E aí logo depois, eu acho que ele chega em mim e fala, tio, quero montar uma loja, né? Aí você comprou o carro, você comprou um Paliozinho velho, não foi? Isso, foi o palio do meu cunhado, sabe? Não deu nenhum desconto, não ajudou O em nada. Sá fez isso? Só fez. O Sá Aí- tinha que ter te dado esse carro de presente, Não rapaz. ajudou nada, nem um Não desconto sabia que ele me aquele deu. par era do Sávio, Era não. do Sávio. Aquela bomba. Aham. Até hoje você E tá aí- descontado que pagou mais caro, né, Dani? Não, eu sei lá. Mas foi uma benção Dava pra, pra comprar, mim, né? dava pra comprar 2 palos, mas você levou só um. E o O Palio carro depois... tava parado. Ele tinha outro carro da empresa, nem usava o carro. Eu que abençoei ele comprando o carro. Tava Não, parado. Ia dar problema E aquele depois carro. o Palio foi pro Marco Antônio Aí e foi Isabela. pro não outro foi? cunhado meu, Marco Antônio e a Isabela. Isso mesmo. Eu fiquei com o Palio quase um ano. Mato Grosso do Sul foi assim, no começo, eles compravam um carro, quando alguém ia trocar, passava pro outro, aí passava pro outro. Teve carro deles, já passou de 3 donos. Esse porque- palho é uma herança ele da era família. apertado, Você né? tá doido, não podia ter vendido Quase ele, de não. família. Mas aí o Dani chegou em mim e falou pra mim, tio, quero montar uma loja em Cuiabá. Falei, beleza, vamos montar, né? A gente tava, né, caminhando, voando e tal. E aí eu lembro que na época o Dani, nessa expectativa de montar em Cuiabá. Você chegou aí em Cuiabá, Dani? Não cheguei aí. Porque aí, nessa conversa o senhor falou assim: Dani, eu acho que não é bom você ir pra Cuiabá. Eu acho que é bom você ficar aí no MS, perto da sua mãe. Não, acho que teve um dia que eu liguei pra vocês e dei você deu uma carcada, né? Deu uma direção, né? Falei, não. Mais outra, Dani. Ei, Dani, você foi provado e aprovado, Dani meu estava filho. casado de novo. Deus sabe como agir. Deus sabe como trabalhar. A pessoa quando se submete a Deus, né? A pessoa quando a pessoa quando se submete aos planos do Senhor, Deus sabe todas as coisas. Veja bem, o Dani recém-casado com a Adri. A Adri, ela é paranaense? Ela é catarinense? gaúcha. Ela é gaúcha, Gaúcha. né? A Adri é Gaúcha. gaúcha. Ela é loira dos olhos Verde. verde, loira dos olhos verdes. Gaúcha, branquinha. Sair do sul, porque Mato Grosso do Sul ainda é um pouco frio, né? frio, Campo Grande. né? E tem ali, muito ainda gaúcho ali no Mato Grosso do Sul Isso. também, né? Comparado com Cuiabá. Você ir pra Cuiabrasa, moço, entendeu? Ia ferver a mulher lá. Ia ferver a mulher lá no Cuiabá lá. Exatamente. Não, e eu lembro que tava tendo uns probleminha com o Dani, com o pai dele. Um dia eu liguei e falei assim, Dani, você não vai pra Cuiabá. Foi meio que uma forma de eu colocar o Dani no lugar dele, entendeu? De Falar, novo, peraí, coitado. Respeita seu pai, entendeu? Foi mais ou menos isso Foi. mesmo. Eu levei Ó, uma dura, eu fiquei triste, hein? Por respeito ao seu pai, eu não vou montar loja com você mais em Cuiabá. Falei, deixa ele pro Dani. Falei, agora não. Se você quiser, nós vamos olhar Dourados, eu vou lá em Dourados, nós vamos olhar Dourados pra montar uma loja com você, não foi isso? Na mensagem você até falou assim, eu tô desanimado de montar loja com você. Aí eu falei, Era "Você só tá ameaça, isso era só... Aí eu falei, você tá Ei, doido? E Danilo. agora? Não, mas eu fiquei indignado. É o jeito Aí, Trump de negociação. Não, aí, ô, Dani, aí a ô, Adri Dani, eu viu tô aquilo e feliz falou, demais. mas, meu Deus do céu... Porque quando eu fui casar com ela, eu falei, ó, eu tenho uma promessa. Ei, você Que um passou dia mel nela, hein? eu vou ter uma loja. Não, entendeu? passou E mel, aí, mulher. provavelmente, a gente vai se mudar daqui. A gente não vai ficar aqui, vai pra outro lugar, não sei ainda. Mas eu tenho a promessa que eu vou ter uma loja. E aí, você vai comigo? Aí eu falei, ela falou, não, vou. Não é, Você foi, não é eu vou. boba não, viu, Neto? Foi direitinho no golpe. E aí chegou esse dia, né? E aí ele falou assim comigo e aí falou de Dourados, né? E aí a gente foi. Eu falei, Aí você foi em Dourados. Isso. Né? Foi eu e meu pai. Primeiro jogou e a um balde Adri. de água fria, porque ele Isso. tava com o coração em Cuiabá. Isso. Entendeu? Porque Campo Grande, nessa época, tava abrindo loja, crescendo, né? Isso. Tava assim, 3 lojas em Campo Grande, indo super bem, e ele pensou, vou logo pra uma capital, que é Cuiabá, que é o pão pé lá e toma conta Porque de Cuiabá. até então no Mato Grosso só tinha aquela cidadezinha. Barra do Garça. Tangará. Tangará. Só Só tinha tinha lá em Tangará, só. Tangará. Exatamente. E também assim, era uma loja meio fraquinha e tal. Eu falei, rapaz, o Mato Grosso tem que ser todo explorado. Exatamente. Tava virgem. Era né? esse meu pensamento, né? Dani, mas eu tô feliz demais com essa entrevista aqui, que eu e o Danilo tô pensando aqui, que era só com nós que ele fazia isso. Agora ele descobre quem fez com você. É quando o Sávio vier aqui, eu tenho certeza que ele vai ter, já fez com o Sávio. Não, mas nós tá tranquilo, Mas agora assim, vai sair lá, calma lavada aqui hoje. Viu? O Sábio é família da família, né? Aí é mais de boa. É mais leve, é mais leve. Só que eu sei que ele batia mais forte. Aí o Né? Sábio conheceu ele já Na graça. graça. Pelo É menos diferente. na transição ali. Na transição ali. Passando o mar vermelho ali. Mas aí o Dani pegou e eu dei uma desanimada. O Dani, joguei um balde de água fria nele, você não vai pra Cuiabá, se você quiser, nós vamos montar em Dourados. E ele foi em Dourados.
Fui. olhou a cidade, achou um ponto lá que estava em construção. Você Não. chegou a achar aquele ponto lá onde é a loja hoje, não achou? Você que achou aquele ponto e Não. aí me chamou pra ir lá, não foi? Vou te contar assim, ó, como é que foi. Eu tinha olhado uns 10 pontos lá em Dourados. Fui lá com meu pai, com a minha mãe, com a Adri, eu e meu pai e a Adri. E aí a gente gostou só de uns 2 lá. E aí você veio pra olhar os pontos que eu tinha olhado. Uhum. E aí você não gostou de nenhum. Falou, não, esses pontos aí não servem não. Falou de jeito pra mim. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí nós estávamos andando, você passou na frente daquele ponto, com o zinco lá, você falou assim, aqui tem algo bom. Você tava junto, Danilo? Eu tava Tava junto. junto. Você passou na frente e falou, aqui tem algo bom, vamos voltar ali. Voltou. Na hora que você voltou, que nós entrou dentro do zinco, você falou, aqui é uma loja boa, Dani, aqui é um lugar bom. Quando eu pisei, eu falei, Senhor, eu quero a minha loja aqui. O Senhor vai me dar por herança aqui, eu quero a loja aqui. Amém. E aí a gente não sabia valor de aluguel, não sabia quanto que era, não sabia nada. Eu lembro que eu tenho uma foto desses dias. Né? Tava em construção. Eu mandei né? pra Adri, amor, falando, achamos o ponto da loja. É aqui, vai ser aqui. Olha só, guarda essas fotos, hein? E aí, o senhor foi lá na imobiliária logo depois do almoço, né? A gente foi almoçar, depois do almoço foi lá, começou a negociação, isso foi em dezembro. Aí negociou dezembro inteirinho, o pessoal não queria ceder, não queria fazer mais barato, negociou. Aí em janeiro fechou o negócio. Aí em janeiro eu casei dia 12 de janeiro, e aí a gente mudou e já pegou as chaves. Eu olhei minha casa pela internet, uma kitnet lá, e aí mudei e já fui pegar as chaves. Aí depois peguei as chaves da loja final de janeiro. Aí limpei a loja e começou A montagem. a montagem da loja. Uau. Foi assim. Mas foi uma direção que Deus te deu. Foi. Porque eu tinha olhado muito ponto lá. Eu já estava agoniado. E aí, assim, a nossa loja lá, para quem conhece, né, quem é de Dourados aí, é um excelente ponto. Excelente ponto. Não, e a loja é uma das lojas mais bonitas que nós temos, né? É verdade. Nós temos lojas em 12 estados e lá em Mato Grosso do Sul, em Dourados, é uma loja bela mesmo. É realmente uma loja muito bonita. Ficou uma loja muito bonita. Próximo ao Atacadão, próximo à prefeitura. Próximo à van, é quase frente à Próximo à van, é de frente à rodoviária, é do lado do shopping. Aí agora ela tem um Comper, um hipermercado, aí do lado do Comper. Então, assim, excelente, excelente. Não tem o que falar. É o melhor... a melhor loja que eu tenho, o melhor ponto que Deus podia nos dar é ali. Dani tem 5 lojas hoje e ela é melhor. É melhor. Sempre foi a melhor. Sempre foi a melhor. Você vê que Na Deus, verdade, Deus dá sempre o melhor, né? ela nasceu já grande. Ela nasceu e a venda dela foi crescendo e sempre nos surpreendendo, né? Dani, mas aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história também no seu casamento. Que eu sei que você hoje vive uma lua de mel com a Adri, né? Glória a Deus. Vocês têm 2 filhos, o Benjamin e a Alice, né? E eu admiro vocês e fiquei fã, né, da viagem que vocês fizeram agora para a Europa. Eu fiquei muito feliz de vê-los ali desfrutando de tudo que o Senhor preparou para vocês, né? Mas você passou um bom bocado. No começo do seu casamento foi uma luta, não foi? Conta um pouquinho para quem está nos ouvindo, para nossos ouvintes entenderem, né, que nem tudo, né, assim, é aquilo que aparenta, né? Isso, Vocês justamente. tinham uma vida boa, de certa forma, estava no começo da loja ali, mas muita crise no casamento. Sim, é porque quando nós casamos foi tudo muito rápido, né? Mudança de cidade. Novo também, você casou com 20 anos? Eu casei com 20, ela tinha 19, entendeu? E aí mudamos de cidade, aí logo veio a loja, a gente trabalhava muito, né? De dia, de tarde, de noite, trabalhava muito, a gente tinha 2 funcionários. Então, assim, o nosso casamento foi desgastando com isso, né? Foi desgastando. E também a vida com Deus. Na época, quando eu fui para Dourados, não tinha videira lá, né? E aí eu fui para uma outra igreja, mas a gente não estava muito firme com Deus, estava meio afastado da igreja, assim, ia, visitava, mas não estava tendo aquele relacionamento com Deus. E aí meu casamento foi sofrendo com isso, né? Nosso casamento sofreu, a gente passou um bocado, aí veio o nosso filho, Benjamin, logo com 8 meses de loja, a Adri ficou grávida, aí o Benjamin veio, a nós uma preocupação se a gente ia conseguir cuidar da loja, ser pai naquele momento e tal. Mas aí a gente voltou para a igreja, começou a buscar o Senhor, e ainda assim nosso casamento passamos uns perrengues, sabe? Uma dificuldade, muita briga, mas aí Deus restaurou, sabe? Deus restaurou, mudou o nosso casamento, cuidou da gente, né? Cuidou das nossas emoções, porque não foi fácil no começo, né? Tanto para minha esposa, porque a gente casou e noivou em 6 meses. Então a gente não se conhecia tão bem. Não se conhecia tão bem, né? E aí a gente foi se conhecendo no casamento. Na convivência. Isso. E a gente não tinha muito em quem se apoiar ali naquele momento, em Dourados, e foi sofrendo. Nosso casamento sofreu com isso. Mas aí, graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus nos guardou. Nos guardou, nos livrou. Não deixou vocês se separarem, divórcio, né? Não aconteceu isso. Teve as crises, teve tudo, mas vocês permaneceram Juntos. firmes, juntos. Isso.
E aí a gente começou a buscar mais a Deus, né? Procurar ajuda, né? A gente procurou ajuda. A gente fez o curso da videira de casais, fez ele umas 3 vezes já. Já fez ele e já deu aula dele também. E assim, e Deus foi restaurar nosso casamento. Quem restaurou o nosso casamento foi Deus. O Senhor. E aí a gente foi vivendo coisas boas no nosso casamento e nas empresas, né? Na vida nas lojas, né? Porque nesse período todo que a gente está de casado, vai dar 7 anos agora em janeiro. 5 anos a gente ficou abrindo loja. Né? Uma loja atrás da outra, uma loja atrás da outra. E assim, isso exige um pouco do casamento, da união, exige. Mas Deus cuidou de nós, né? Ele está cuidando até hoje. Vocês estão no 6º ano, né? O ano da bênção tríplice, né? Por isso que vocês estão desfrutando e estão sendo tão abençoados, né? Dani, e assim, algo que o Daniel Land, né, que quando veio aqui, falou assim, a importância, né, da esposa trabalhar junto, né? Que um dá força pro outro, né? Justamente. E assim, é importante, né? E você cresceu muito também em relação a isso também, né? Porque a sua esposa tá ali te ajudando dia a dia, né? Foi um conflito no começo, né, Danilo? Isso. Mas depois que passou o conflito, ela é uma fortaleza para você. Eu tenho algumas fotos da minha esposa, ela grávida, né, barrigão, 8, 9 meses, nós montando a Zion, terminando de montar a Zion. Tinha terminado de montar, ela no caixa, ajudando. Então, a Zion é a 2ª loja deles em Dourados, né? Foi a 2ª loja que eles montaram em Dourados. Isso, então isso que o Danilo tá falando é muito importante, porque vinha os momentos difíceis, mas ela estava ali. Entendeu? Ela estava ali, ela estava do lado, a gente chorava junto, a gente se alegrava junto. Né? E aí depois brigava junto, né? Porque naquela época quem era o padrão dela? Era eu, né? Exatamente. Só que aí eu aprendi de um jeito. E aí você veio da escola do Neto, né? Eu vim da escola lei. do Neto, eu falei, rapaz... Queria colocar a lei na mulher, Danilo. Queria colocar mais ou menos isso. E aí eu falei, rapaz, eu vou entrar no errado aqui. É porque nunca me observou. Porque se tivesse me observado, eu não tinha feito isso. É porque você não percebeu que o Neto era a lei, entendeu? Os outros. Não, até chegar na Cláudia. Da Cláudia, ela era a lei. E aí, é justamente isso. A gente trabalhava junto, se ajudava, né? E Deus foi nos abençoando, né? Eu sempre cuidei ela cuidou do financeiro da loja, né? E eu cuidava da equipe, da administração, da gerência da loja, dos pedidos, da alteração de preço. Cuidava dessas coisas. E a gente foi dando certo, deu certo assim, né? Mas ela sempre me ajudou dentro da loja, né? Fazia o financeiro, mas fora da loja. Quando ela estava dentro da loja, ela era caixa, limpava, passava no caixa, atendia, fazia de tudo. Que né? benção, que benção. E a gente foi crescendo assim. Que benção, viu? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Mas, assim, essa história do Dani, ela é muito vívida na minha mente, né? E eu acompanhei, eu vivi muitas coisas. Eu sei, assim, que num segundo plano, né? Porque a gente não está tão perto, né? A distância não permite a gente a saber tudo. Mas boa parte do que aconteceu na vida do Dani eu sei, né? Eu acompanhei, né? Mas algo que eu quero ressaltar na sua vida, Dani, que o Senhor continue conservando seu coração assim, que o Senhor continue te dando graça para você ter esse coração ensinável, esse coração que ouve o conselho. Eu lembro que na pandemia, quando estourou a pandemia, né? O Dani me ligou um dia querendo comprar um lote, né? Querendo comprar um lote para construir uma casa. Eu falei para ele, o que eu te disse? Falei, compra num condomínio fechado, não foi? Isso. Você queria comprar um lote numa rua, não era? Isso, numa rua. Aí você falou assim, ó, eu não sei se está muito no seu tempo, mas se for para você compra num condomínio fechado. Aí eu falei, tio, na minha cabeça, eu falei... Não tinha condição. Não tem condição nem de comprar na rua, quem dirá no condomínio fechado. Eu falei de jeito assim, né? Conversando com ele. Ele falou, não, mas se você for comprar, se Deus for te dar, compra no condomínio fechado. Deus vai te dar no condomínio fechado. Vai olhar no condomínio... Eu nem tinha olhado no condomínio fechado, nada, não. E ele falou, vai olhar em condomínio fechado. Se Deus quiser te dar, ele vai te dar lá. E você vai ser abençoado lá, né? Você foi lá? E aí eu fui lá, olhei, e aí vi que não estava muito distante da cidade... E aí negociei e tal, e aí tava na pandemia, né? Eles não tava vendendo nada, né? Tava todo mundo meio apertado, né? Eu também tava apertado, assim, mas tava e não tava, né? Porque a minha loja de Ponta Porã fechou a fronteira, Deus divulgou ela lá dentro e ela vendeu muito bem no começo. Pros paraguaios, né? Isso, aí no caso, os brasileiros teve que comprar tudo comigo ali, porque o Paraguai tira um pouco da minha venda. Exatamente. E aí eu achei bom demais, né? Que veio a pandemia, assim, nesse sentido pra mim. Deus me abençoou. E aí eu comprei o terreno, acho que estava 178 mil, eu paguei 130 mil na época. Só. E aí... Mas tudo com
com a direção, né? E logo depois você começou a construir. Eu lembro do Dani ligar para mim também, tio e tal, quer construir e tal. Falei, constrói, vai e tal. E aí, né, ele foi mais perto do que eu dei um conselho, ainda já estava mais perto do que eu, né, contemplou uma carta de consórcio e começou a construir a casa. E eu e o Paulo e o Danilo, agora visitando as lojas em janeiro desse ano agora, né? Sim. Janeiro desse ano, nós tivemos a oportunidade de tomar café lá na casa do Dani, né? Isso, bem cedinho nós chegamos lá, tomamos um café na casa do Dani, uma bela casa. Café chique, viu, rapaz? Pode convidar nós mais vezes, viu? Pode. Ir lá mais vezes. Pra tomar um café chique daquele lá, nós vai até lá no Paraguai. Lá pra nós pescar também, né? Não, agora esse ano nós temos que pescar junto com o Dani lá. Eu quero marcar uma pescaria lá com o Dani lá. Né? Mas assim, gente, muito bom, sabe, Dani, ver o seu crescimento, ver o seu progresso, é algo que alegra o meu coração, né? Porque você sempre esteve disposto a ouvir conselhos, até hoje, né? Hoje o Dani não precisa mais, né? Não precisa mais. Hoje o Dani tem independência financeira, tem carro, tem casa, pode viajar sozinho, mas está sempre me ligando, está sempre pedindo conselho, está sempre tirando uma dúvida, está sempre se submetendo, está sempre tendo um coração ensinável. E é isso que o Senhor procura, né? É isso que Deus procura. Pessoas que, de fato, né, tenham essa humildade. Não perca nunca no seu coração essa humildade, sabe? Amém. Ninguém sabe tudo. É verdade. Né? Na vida a gente aprende, vive aprendendo e, como diz um ditado, né, ainda morre sem saber nada. Né? Então nunca pense que você é alguém, nunca pense que você é o cara, eu sou o cara. Não, né? Nós somos abençoados em Cristo Jesus, mas vamos dar valor no conselho, vamos dar valor numa atitude de ajuda, né? E continue tendo seu coração ensinável e um coração generoso também para continuar, né, sendo bênção na vida da igreja também, assim como você é. Verdade. Beleza? Beleza. Neto, deixa eu divulgar aqui o nome dos nossos ganhadores do Hipercast de hoje. É o Gabriel, o final do telefone dele é 0414. E o Kainan, final 2389. Maravilha, muito bem. Você que quer concorrer no próximo programa, siga aí, @hipercastoficial, que você vai concorrer e ganhar prêmios. Responde 2 perguntinhas, já está concorrendo, né, Danilo? Isso mesmo. É isso aí. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar aqui mais esse Hipercast, né, com o Dani. Foi um prazer, Dani, estar com você aqui. Muita história, muita recordação, muita risada, né? De uma história de uma vida, né? Porque nós todos compartilhamos a sua história de alguma forma. Foi um prazer estar com você aqui, né? Que o Senhor continue te abençoando, prosperando. Que venha aí pra frente muitas lojas, muitos carros novos, muita conta bancária que o Neto vai falar o valor. Muita viagem. Mas em nome de Jesus, né? Que o Senhor venha abençoar muito a sua vida, da Andriele, da sua família. Obrigado por ter vindo até aqui para participar conosco aqui desse programa. E para você ouvinte que está aí do outro lado, até o próximo Hipercast. Isso aí, Paulo. Dani, quero agradecer também a sua vinda aqui no Hipercast. Eu sei que tem muitos ouvintes aqui que vai ser edificado com essa história. Amém. História de fé, história de perseverança, né? Realmente, como se diz, até mesmo se eu te dando as lapadas, mas você continua para firme. O bem. Isso. Hoje, como se diz, você já pode ver o fruto, né, do seu trabalho. Do seu trabalho, né? Que parabéns, viu? Parabéns pela essa linda história. Amém. Que Deus continue te abençoando, viu? Um grande abraço. Dani, tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes? E também queria que você deixasse uma palavra final para os nossos ouvintes, aqueles que estão começando, né, um negócio, quem sabe aquele que está com uma banquinha, né, de feira, quem sabe aquele que está com uma jantinha, com um espetinho, né, um que está com uma lanchonete pequena, um que tem um sonho de montar um negócio, um que está entrando na faculdade, cursando um curso, né, entrou na faculdade com um curso pensando em exercer essa profissão. Fala aí, deixa uma palavra para os nossos ouvintes aí, uma palavra de conselho. Amém. Então, eu quero deixar para os nossos ouvintes que a gente dá boas risadas de tudo isso, né? Mas em alguns momentos foi realmente difícil. Foi doloroso. Mas foi necessário, né? Necessário para que haja crescimento. Mas uma das coisas que eu aprendi com meu tio, com o Paulo, com o Danilo, né, com o Neto, é ouvir conselhos. Né? É ouvir conselhos. Né? E, de fato, eu já ouvi muitos conselhos seus, tio, e edificou demais a minha vida. Então, assim, o que eu quero deixar para os nossos ouvintes? Escolha bem os seus mentores, escolha bem as pessoas que vão falar na sua vida, né? E se ela falar, ouve de coração. Porque, às vezes, as pessoas escolhem, né, as pessoas que vai falar na vida dela, mas a pessoa fala, ela não recebe bem. Ela escolhe a pessoa para falar, mas escolhe não ouvir. Escolhe não ouvir, não recebe bem aquilo, né? E também seja transparente com o seu mentor, com a pessoa que você... que fala na sua vida, né? Porque às vezes a gente deixa a pessoa falar na nossa vida, mas
a gente não é transparente com ela, né? A gente não abre o coração, não conta. Conta tudo, né? como diz aquela história, né, Dani? Conta só a metade, né? Isso. Chega pro pastor e, pastor, eu roubei Só uma que corda. Mas esqueceu de falar que na ponta da corda tinha uma vaca amarrada. Né? Justamente. Não é totalmente transparente. Isso. E aí, às vezes, você recebe uma direção, recebe um conselho, e aí as coisas não saem como você esperava e você quer cobrar do mentor ou da pessoa que te direcionou. Exatamente. Quer culpar a pessoa que não é a culpada da história. Então, assim, eu sempre, quando eu fui pedir conselho, eu sempre fui muito transparente. Falei, ó, a situação tá assim, assim, assado. Eu tô pensando assim, assim, assado. E eu nunca esqueço, quando eu fui construir minha casa, a Andriele falou assim, amor, e se seu tio falar não, o que a gente vai fazer? Eu falei, a gente não vai construir. Aí ela, mas até hoje ele vai ditar a nossa vida, vai dar direção na nossa vida. Eu falei, não vai dar direção, mas ele é alguém que eu me espelho, é alguém que eu admiro, né? E se ele falar, eu vou honrar aquilo que ele vai falar, porque ele tem mais maturidade, já viveu mais do que eu, já passou coisas que eu não passei ainda. Então, se ele falar que não é o tempo, eu vou esperar o tempo. E uma hora vai chegar o tempo. Então, a gente brinca até hoje nisso, né? E aí, eu lembro que eu falei com o senhor sobre isso, sobre a minha casa, que é um dos testemunhos, né? E o senhor falou, olha, não é o momento, mas eu creio que Deus está te acelerando, te abençoando. Uhum. Então, vai olhando, vai fazendo e tal. E todo o processo eu fui compartilhando com o senhor, né? E graças a Deus eu tenho vivido tudo que eu tenho vivido, porque Deus, né, decidiu me abençoar, porque eu não vim do nada, uma família muito pobre, né? E muito hoje muito pobre, ter muito, o que tenho muita necessidade. Eu lembro da sua vida de criança, né, Dani? Isso, muito eu lembro da privação, muita privação. E a minha esposa não é diferente, sabe? A minha esposa também veio de uma família muito humilde, né? E hoje a gente pode mudar a vida da sogra dela, da minha sogra, né, no caso, da avó dela, abençoar a avó dela, né? Abençoar a minha família também. Então, assim... Dani, esse dia eu fiquei sabendo que você ajudou a comprar uma casa para a sogra. Conta isso também. Compramos uma casa para minha sogra, né? Ela estava precisando, assim... Já fazia um tempo que nós queríamos comprar a casa. E não estava dando certo, né? E aí eu orei e falei, Senhor, dá uma casa para minha sogra. O Senhor prepara, abençoa. E aí, questão de 15 dias, deu certo a casa dela. A gente comprou uma casa pra ela, hoje ela tá na casa dela. Deus deu a casa pra sogra do Dani, mas usou o Dani. Falou assim, eu vou dar, mas vou usar você, né, Dani? Foi mais ou menos assim. Eu digo assim, que a Hiperfesta, ela vem por um propósito. É verdade. O Senhor, ele transfere a riqueza pra sua mão, pra você usar ela com sabedoria, né? Nós somos mordomos aqui. Exatamente. E então, você que tá me ouvindo, escolha bem seus mentores, né? Ouça eles. E se o Senhor te prosperar, é porque Ele quer usar a prosperidade que Ele está te dando para algo. Tem um propósito nisso. Não é somente para você enriquecer, ter uma vida boa, fazer viagens. Isso aí faz parte do processo, né? Vai isso vir aí, naturalmente. Isso, vai vir. Mas tem vidas para ser salvas, tem igrejas para ser ajudadas. E eu nunca esqueço. Um dia eu fui receber o meu salário lá na sala da tia Cláudia, né? E ela falou, não, a gente tem que ofertar em tal igreja, tem que mandar um dinheiro para tal pessoa ali, para tal pastor. Então, assim, eu aprendi com vocês. Aprendi com a tia Cláudia, aprendi com o senhor a honrar as fontes, né? A honrar a igreja, a honrar os meus pastores, né? A honrar a liderança. Então, assim, o que eu faço hoje é porque eu vi, entendeu? Eu só replico, né? Eu não tenho nada de extraordinário, eu só replico aquilo que eu aprendi. Então, para mim, é gratificante. Amém. Né? Gratificante. Que bom. Dani, muito obrigado por você ter vindo, aceitado o nosso convite, participar desse Hipercast, esse episódio maravilhoso de hoje, contando a sua história, né? Quem quiser conhecer mais da vida do Dani, fala seu arroba aí. Meu arroba é danielmoura.aguiar. danielmoura.aguiar, né? Acompanha lá a vida do Dani, segue ele nas viagens que eles vão fazer agora, porque da agora pra frente o negócio abriu a porteira, viu? Começou logo pela Europa, agora imagina, o homem não testa, quem tem limite é município, né, sabe? Agora o homem tá sem limite. Mas é isso aí, muito bom, né? Muito bom o programa de hoje, né, com a presença do Dani aqui. E eu continuo falando, Dani, eu tenho desafiado os meus funcionários que lidam, né, mais diretamente comigo, entendeu? E eu sou daquele austero, mas na hora certa, né, a coisa vai acontecer, na hora certa a pessoa vai prosperar. E eu tenho o maior prazer em ver a pessoa comprar carro, comprar casa. Eu tenho desafiado eles para orar e pedir uma moto, pedir um carro, aqueles que estão andando de ônibus, né? Porque eu tenho um lema comigo: juntos ganhamos, juntos dividimos.
né? Então, quem está conosco sabe muito bem disso. Então é isso aí. Muito obrigado a você que esteve conosco, nos ouvindo aqui pela Vinha FM 91.9. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo YouTube. E esse programa vai estar disponível no YouTube para você, né, indicar para outras pessoas. Eu tenho certeza que outras pessoas serão abençoadas através desse episódio de hoje. Nós tivemos aqui, né, um homem... Quantos anos você tem hoje, Dani? Tô com 28. 28 anos, já é milionário. Né? Começou a trabalhar com a gente com 17 anos, tem 11 anos isso. E já é um homem próspero, abençoado, né? Vitorioso. Eu tenho certeza que é só o começo que Deus está fazendo na sua vida. Amém. Semana que vem nós estaremos aqui com mais um episódio do Hipercast em nome de Jesus. Muito obrigado.